Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Muita gente me pergunta: pastor, onde é que o senhor congrega? Em Curitiba, no Paraná. A igreja mais acalorosa, mais cheia de Deus ali no nosso bairro. Você vai ser profundamente impactado. Eu quero convidar você. Os nossos cultos acontecem sempre nos domingos às 10 da manhã e às 19 horas, e também na quarta-feira, quarta-feira, às 20 horas. Eu quero que você se ligue nas informações, nas dicas e nas novidades que vem por aí. Dá uma olhada aí. Agora, no mês de outubro de 2019, de 4 a 6 de outubro, estaremos ministrando o Seminário Avançado em Intercessão e Chamas. É uma escola de guerra. Você vai aprender a orar, você vai aprender a se posicionar, você vai aprender. A Bíblia diz que nós seremos chamados restauradores de brechas e reparadores de veredas para a vida eterna. Eu te espero lá de 4 a 6 de outubro, em Curitiba, Paraná. Entra no site www.institutoexodos.com e ali você vai ter todas as informações com relação ao hotel, alimentação e valores e o seu investimento. Deus o abençoe. Eu te espero lá. Você que no teu coração já sonhou em viajar para Israel, eu quero convidar você. Nesse ano de 2019, estaremos numa caravana de 28 de outubro até o dia 8 de novembro em Israel, Terra Santa. Vamos dar uma passada na volta em Paris, mas eu quero dizer que você vai ter um encontro com Deus. Lá você vai ter uma experiência de pisar na Terra Santa e ver a Bíblia em cores vivas. Eu quero dizer para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Fique com a gente, entra lá, o nosso telefone da nossa operadora é 41 31 56 0101. 41 é o DDD, 31 56 0101. Eu espero você lá. E os nossos cursos, Sangue nos Umbrais, é um seminário de libertação em batalha espiritual, e o Estágio de Guerra Espiritual, que é uma conferência de batalha espiritual, já estão na nossa plataforma digital de ensino à distância. Você entra lá no cursos.pastorlobo.com, você vai encontrar. São horas e horas de treinamento para abençoar a sua vida e para te dar ferramentas e armas de guerra para você vencer as trevas e tirar aqueles que você ama, a sua igreja, dos cativeiros das trevas. E os livros que vocês me pedem estão numa plataforma www.institutoexodos.com. Esses livros vão abençoar profundamente a sua vida e vão te dar ferramentas, vão te dar armas para você vencer as trevas e tirar a sua família, a sua igreja e todos aqueles que você ama dos cativeiros das trevas. Deus te abençoe. Queridos, eu quero pedir que você já dê um like nessa mensagem e que você compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. O nosso canal tem atingido muita gente, mas tem muitas pessoas ainda precisando da liberdade que existe em Cristo. Então, eu quero convidar você, dá um like, dá um joinha e depois compartilha com alguém para que essa pessoa também seja abençoada como você está sendo abençoado. Fica com Deus. Quero ler um texto para você que está em Deuteronômio capítulo 20. Pode colocar, por favor. Então, Deuteronômio 20, Deuteronômio 23, são princípios que regem a guerra espiritual, e você deve ler em casa, com calma, esses textos. Diz assim: quando vocês forem à guerra, contra os seus inimigos e virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Tem muita gente que tem medo de lutar, porque quando olha para o inimigo, vê um inimigo muito maior do que ele. A grande verdade é que quando Deus fala sobre obediência, em Deuteronômio 28, ele diz assim, ó: se tu atentamente ouvires a minha voz para me obedecer, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Os teus inimigos virão por um caminho e por 7 fugirão. A promessa de Deus é que Ele seria justiça à sua frente e glória à sua retaguarda. Deus é um Deus que não nos abandona a nossa própria sorte, ao nosso próprio problema. E toda vez que você atende o chamado de obediência, entenda isso. Olha para mim aqui, querido. Você não vai ficar para sempre na 5ª série espiritual. Tem crente que não cresce. Tem crente que
que não tem musculatura espiritual. Qualquer probleminha que tem, ele desiste da guerra, abandona, tem medo. E Deus tem que tratar o coração da igreja com relação a isso. Gideão, ele é saudado por um anjo. E a primeira coisa que Gideão fala, onde é que estão as maravilhas do nosso Deus que nossos pais contaram? Era um homem com medo. E Deus vai tratando o medo no coração daquele homem, até que ele vai vencer os midianitas com 300 homens, com um vaso de barro, uma tocha e uma trombeta na mão. Querido, só vence batalha quem é obediente. Agora Deus, é que nem a gente pega um garoto de 18, 19 anos para servir. Gente, ninguém forja uma tropa de soldados vencedores de guerra, colocando eles debaixo da árvore, debaixo da sombra, tomando água de coco. Você vai atravessar problemas, e Deus tem o deserto sob medida para a sua desobediência. Você acha que você vai semear e não vai colher? Querido, o mundo espiritual é uma terra extremamente fértil. O que você planta, você colhe. Colhe. Aquele que semeia na carne colhe corrupção. Mas o que semeia no espírito colherá da vida eterna. Existe uma resposta espiritual. Gente, Davi é um homem segundo o coração de Deus. E ele está um dia passeando pelo seu palácio à tarde, e ele olha para a vizinha do 404, era uma mulher lindíssima, e ela está tomando banho. E no coração dele, ele começa a nutrir uma possibilidade de ter um relacionamento ilegítimo com aquela moça. Ele se deita com ela, e ele fala, ninguém viu. Mas como ninguém viu? O mundo espiritual viu, e conspirou contra ele. Quando Natan chama ele para uma conversinha, diz o seguinte para ele, Davi, vem cá, porque você tomou Batseba, esposa do meu servo Urias. Olha como é que Deus, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor tinham para passear por toda a terra. Você acha que você está fazendo escondido, ninguém está vendo. É por isso que você perde as suas guerras. Deus te chama Davi, eu estou falando o homem extraordinário, o rei Davi, homem do qual eu não posso amarrar a sandália dele, porque você tomou Batseba, esposa do meu servo Urias, e matou Urias com a espada de Amon. A espada jamais sairá da tua casa. O que você fez nas trevas, você fez escondido, os teus filhos vão fazer a luz do meio-dia. Você semeou, Davi, você vai colher derrota. Você semeou o caos, você vai colher a tragédia. Hoje, eu quero levar você para um outro lugar. Não para o lugar da ameaça, mas para o lugar da resposta da bênção do Senhor. Querido, você quer vencer batalha espiritual de verdade? Ou você quer continuar para sempre um dependente do seu pastor, do seu líder de célula? Você quer aprender a vencer de verdade? Porque eu vou te dar aqui 10 leis de vitória espiritual, 10 leis para vencedores. Você quer receber isso? Então vamos lá. Quando você for à guerra, é assim que começa Deuteronômio. Quando tu fores à guerra, vamos aprender então. Número 1, quando nós falamos de guerra, eu tinha um comandante que me falava isso quando eu era tenente. Lobo, não se mata inimigo grande com arma pequena. 1 Samuel 13, 19 a 22 diz, naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Por isso, no dia da batalha, presta atenção nisso. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho. Jesus, em Lucas 22, diz, se você não tem espada, venda a sua capa e compra uma. Eu me lembro de uma ocasião, eu e Fabíola trabalhamos com libertação e batalha espiritual por obediência. Não foi um chamado vocacional. O meu pastor, eu tinha terminado o seminário já há muito tempo,
E ele queria implantar, ele veio do Rio de Janeiro, queria implantar o Ministério da Libertação na nossa igreja Batista em Curitiba. Imagina uma igreja tradicional, gente. E ele queria fazer um culto de libertação no meio de uma igreja batista. E por acaso, um dia lá, uma pessoa foi num culto, manifestou um espírito imundo. Eu já tinha lidado com isso algumas vezes. E eu vi que o pessoal estava com dificuldade. Eu falei, pode deixar, está amarrado já, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele começou a xingar todo mundo. Cala-te, sai! E saiu. Aí todo mundo ficou olhando para mim e falou, o que é? Não sou eu não. É o nome do Cordeiro, é o nome do vencedor. É o nome de Jesus. E aquilo chegou no meio da igreja, e o pastor falou assim, eu vou te ordenar, você vai assumir o ministério de libertação nessa igreja. E eu comecei. Assim como quem não conhece nada, mas eu recebi um conselho de um pastor que me discipulou e falou assim, Lobo, duas coisas, palavra de Deus e jejum, é isso que você vai ter que trabalhar. E eu passei então a ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Se você ler 10 capítulos da Bíblia todo dia, você vai ler a Bíblia inteira em 4 meses, 3 vezes ao ano, pronto. Eu posso chegar morto ou me levantar cansado. 10 capítulos da Bíblia é o meu café da manhã, o meu jantar. Se você não tem uma arma espiritual, tem muita gente querendo lutar com as trevas sem armas espirituais. E a única arma de encontro, de combate, de confronto, é a palavra de Deus, gente. Ela é a espada de 2 gumes que penetra a divisão de alma e espírito. Ela revela, discerne pensamentos e intenções. Jesus diz, eu batalhei com a espada da minha boca. A palavra de Deus, gente, é aquilo que vence as trevas. Quando Satanás vai tentar Jesus, em Mateus capítulo 4, Jesus não lida no... Tem muita gente querendo lutar assim. Eu já vi gente querendo expulsar demônios orando língua estranha. Gente, quem ora em línguas fala a Deus, não fala ao cão, não. Não, pastor. Não, mas é interessante como é que nós somos ignorantes com relação a isso e vivemos em trevas. Jesus disse, está escrito, e também está escrito. Escute o que eu vou aprender, você vai ensinar agora. Eu vou te ensinar agora. Não existe confronto entre Deus e o diabo. Não existe um confronto num ringue entre Deus e o cão. Gente, isso é ridículo. Ridículo. Deus é criador, o diabo é criatura. Quando a Bíblia fala dos dias do fim, no livro do segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz assim, o Senhor, o destruirá com o sopro da sua boca, no resplendor da sua glória e na sua vinda. Não existe combate entre Deus e o diabo, não existe. O único conflito que existe é entre a verdade e a mentira. Se você conhecer a verdade, que se você tiver a verdade como ferramenta de ataque, a verdade vai te libertar de verdade. Eu lembro de um processo de libertação, um dos primeiros, hoje, o espírito imundo falou assim, eu não vou sair, ela é minha, a mãe dela me deu, derramaram o sangue de um garrote, e mataram não sei o que, fizeram um trabalho na cachoeira, na Mata Virgem, no cemitério. Gente, na hora aquela palavra veio na minha boca, assim diz o Senhor, todas as almas são minhas, em nome de Jesus, solte ela, sai, e não volte nunca mais. Aquela moça levantou, gente. Escute o que eu vou dizer, não se vence, não se mata, não se vence, não se derrota, inimigo grande com arma pequena. A única arma poderosa que você tem nas suas mãos, além de você, a sua fé, é a palavra do Senhor. Posso ouvir um amém mais aleluiado? Amém. Número 2, quando nós falamos de leis de guerra espiritual, você é a arma poderosa de Deus. Jeremias 51, de 20 a 21, você é meu martelo, a minha arma de guerra, com você eu despedaço nações, com você eu destruo reinos, com você eu despedaço o cavalo e cavaleiro, com você eu despedaço o carro de guerra e cocheiro. Gente, você só precisa entender uma coisa, você não deve olhar para você como alguém forte, se humilhe, os humilhados são exaltados. Gente, se você entender que a autoridade que Deus deu para você repousa em você, você não deve ter medo do mentiroso. Ele diz coisas que vão tentar te intimidar.
Ele traz ameaças: vou matar teu filho, vou matar tua mulher. Cuidado se você trabalhar no ministério de intercessão, se você trabalhar com libertação. Cuidado, porque o diabo vai fazer isso, isso, aquilo. Isso é verdade, gente? É verdade, gente? Isso é mentira, gente. Nós lemos aqui, 1 João capítulo 5, nós lemos no primeiro dia aqui, na sexta-feira. O que a gente leu, gente? No sábado, perdão, pela manhã. Aquele que é nascido de Deus não anda em pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você precisa entender que você é a arma poderosa do Senhor. Se você juntar a palavra de Deus com fé, pega a palavra de Deus que você está lendo, mistura com arroz, com feijão, e deixa ele entrar no teu estômago, no teu ventre. Deixa essa palavra entrar na tua veia, se tornar musculatura, se tornar ossos em você. Gente, se você entender que você é a única esperança na sua casa, você é a única esperança na sua família, tem homens e mulheres aqui que os únicos crentes são vocês, e eles andam e vivem num ambiente tóxico, são lares absolutamente doentes, são lares cheios de hostilidade. Você é a arma poderosa do Senhor. E as pessoas vão dizer para você: eu não quero que você fale de Deus, eu não quero que você fale disso. Querido, aonde você vai, você leva contigo mesmo o Espírito Santo, chamado de promessa do Pai, chamado de Espírito Santo da promessa, está dentro de você. Número 3, quando se fala de leis de guerra espiritual, você é o caçador e não a caça. Nós fazemos um curso chamado Curso Intensivo de Guerra na Selva. Alguém fez SIGs aqui? Sempre tem alguém que fez SIGs, não? O curso intensivo de guerra na selva, você aprende as 6 leis da guerra na selva. E a 5ª lei é: haja sempre como caçador e nunca como caça. Ou seja, você é o valente guerreiro e você não é a vítima. Aprontem seus escudos e marchem para a batalha, ponham raiz nos cavalos e montem, formem filas e ponham capacetes, afiem as lanças e vistam as couraças. Romanos 8,15, não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Querido, você é filho, você aqui não é a vítima, porque as portas do inferno não prevalecerão. Você crê que essa palavra de Deus é verdade? Então, querido, aprenda isso. Você é o caçador, você está no topo da cadeia alimentar. Muita gente não vence porque tem medo e fica intimidado. Em Números capítulo 13, é uma parte muito triste da história de Israel. Eles chegam na beira da promessa, na fronteira, eles vão visitar, os 12 espias chegam lá, e quando voltam eles falam assim: não, olha, os midianitas, eles moram aqui, e ali os amalequitas no deserto, e os jebuseus moram em fortalezas, eles são grandes demais para nós somos como gafanhotos. Eles tiveram medo, eles ficaram intimidados. Caleb, filho de Jefoné, ele diz o contrário: eia, subamos, não temais, apenas sejam obedientes ao Senhor, porque nós vamos devorá-los como pão. Querido, os problemas são para a gente uma razão para a gente olhar para trás e falar assim: eu venci. Davi jamais seria conhecido se não houvesse um Golias, jamais. Você não lembra de quase nenhum. Eu sei os 3 nomes de 3 filhos de Jessé, fora Davi, mas a maioria da igreja aqui só lembra o nome de Davi. Por quê? Porque o vencedor é aquele que não larga a lança. O vencedor é aquele que diz: só por cima do meu cadáver. A palavra de Deus diz para mim e para você: se você tiver fé e não duvidar, tudo te será impossível. Querido, você é o caçador e não é a caça. Número 4, não se confraternize com o inimigo. Existe um regulamento para regimento de carro de combate do Exército Brasileiro. Você sabia que nenhum soldado oficial pode fazer paz com o inimigo? Sabia disso? Nós não ensarilhamos as armas, nós não colocamos a baioneta vai ficar para sempre no meu fuzil, para sempre. Eu não faço amizade com o diabo.
Número 4, pode passar aí. Não permitam, então, que o pecado estabeleça qualquer poder sobre seus corpos mortais, fazendo vocês cederem às suas luxúrias. Nem entregue partes do seu corpo para serem como se fossem armas do mal, para os propósitos do diabo. Mas como homem resgatado da morte certa, coloque-se nas mãos de Deus como armas para o bem, para os seus próprios propósitos. Uma das experiências mais impressionantes que eu tive na minha vida. Eu orei com uma senhora. Gente, pensa uma mulher amaldiçoadora. Ela perdia o controle e da boca dessa mulher saía tanta palavra de violência, de estupidez, de ameaça. Gente, isso está aqui dentro. É só um reflexo, é só um fruto de uma raiz que está firmada num território podre. O Espírito Imundo manifestou, a língua dessa mulher esticou, veio no umbigo. Você crê nisso? No umbigo. Ela esticou como se fosse uma língua de serpente. Horrível. Tem muita gente emprestando o seu corpo para o propósito do diabo, fazendo acordo. É gente que está vindo na igreja e depois sai daqui e vai tomar passe no terreiro. Eu atendi uma senhora que falou assim: pastor, eu estou depois do culto, fui orar por ela. Isso aconteceu 3 vezes comigo. Uma vez aconteceu, eu estava junto com o pastor Dino, de Marília. Estávamos orando por uma senhora. Gente, o braço dela ficou duro assim, ó, pá. A única vez que eu encontro isso é quando o profeta novo vai, eu sempre comparo com a Bíblia. Ele vai clamar contra o altar e o braço do rei ficou duro. Quando o braço ficou duro, em nome de Jesus, solte ela. Ela falou: o que é isso aqui? Você já... O que você fez com essa mão? Cometeu alguma injustiça? Matou alguém? Você tem alguma marca de escravo, de tatuagem? Não. Eu orei por ela. Deus, revela o que foi. Ela era garota, nova, 9 anos. A mãe dela orou para ela fazer psicografia para a avó. Psicografava. Gente, quando essa moça confessou, renunciou a esse pecado, gente, o espírito imundo manifestou com tanta violência nela, com tanta violência. Gente, uma moça pequenininha assim, ó, subiu no sofá do meu gabinete e falou assim: você sabe com quem você está falando? Eu sou rainha, meu nome é Jezabel. Manifestou um Exu Jezabel nessa mulher. Uma mulher sofrendo, porque a avó dela transferiu para ela uma iniquidade. Querido, olha para mim aqui. Não se confraternize com o inimigo. Um soldado é proibido, sob pena de ir para a corte marcial, se fizer amizade com o inimigo. E a nossa luta não é contra as pessoas não, hein? Não é o amante da tua esposa, não é o homem que está te processando. Essas pessoas que são os teus inimigos naturais não são verdadeiros inimigos, são vítimas. Os que te perseguem, Jesus diz: faça bem o que te faz mal, ore pelo que te persegue, abençoe o que te amaldiçoa, não devolvais o mal com o mal, mas faça o bem, porque o Senhor é teu vingador. A nossa luta é com quem governa essas pessoas. Quando você entra na discussão com a tua sogra, com a tua nora, com a tua mulher, você está entrando numa armadilha do fogo amigo. O fogo amigo, quando você vai para a guerra, em vez de matar o inimigo, você mata o seu próprio amigo. Escute o que eu vou dizer para você, querida. O pecado deve ser intolerável na sua vida. Intolerável. Não fique imaginando que você vai pecar e o mundo espiritual não vai saber. Vai saber. E vai te desautorizar e vai te desabilitar. Número 5. Como lei de guerra espiritual, vitória é galardão para corajosos. Josué 9, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desamine, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Coragem não é ausência do medo. Coragem é você andar sabendo que você está pisando num terreno em que Deus está colocando o chão para você. Não tenha medo de atravessar o Jordão, não tenha medo de atravessar o Mar Vermelho, não tenha medo, o Senhor estará contigo.
Existe uma promessa do Senhor: eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. Eu não vos deixarei órfãos, eu não vos abandonarei. Em muitas situações da nossa vida, nós somos desencorajados a desistir. A palavra de Deus diz que Abraão, ele já tinha 100 anos, e ele creu contra a promessa. Gente, o que você espera de um homem de 100 anos? Que ele seja pai? Entra um homem de 100 anos aqui na igreja e fala assim: é um pé na cova, já vai morrer. Mas ele se animou com o Senhor, por isso que ele é chamado de pai da fé. O medo, eu vou falar dele já já. Escuta isso: o medo é fé no diabo. Quando Deus diz para você, seja fiel, e você tem medo, não vai faltar para mim. Tem muita gente que está sofrendo vida financeira derrotada, sabe por quê, pastor? Medo. Você confia em Mamon, mas não confia no Senhor. Você confia em Mamon, mas não confia na palavra de Deus. Eu estava conversando com um pastor aqui. Estava num culto, uma pessoa, durante o culto de libertação, manifestou um espírito imundo. Gente, quem aqui não é dizimista? Aí uma meia dúzia levantou o braço. Me traz uma nota pequena aí, que você tem, eu vou te devolver. Ele jogou, gente, o espírito imundo picou aquela nota. E depois comeu aquele rapaz endemoniado. Quem aqui é dizimista? Aí um monte de gente. Me traz a maior nota que você tem. Quando ele jogou assim, aquele homem endemoniado saiu correndo. O corajoso é alguém que ele é obediente, apesar da circunstância ser contrária. O corajoso é aquele que está vendo o mar vermelho. Tem gente que tem fé e pisa e o mar vermelho se abre. Tem gente que tem fé e anda sobre as águas. E tem gente que tem fé e constrói a ponte. Mas quem tem fé e a coragem avança. Vitória, querido, é galardão para a gente que é corajosa. Número 6. Nunca abandone a sua trincheira. Nunca. Nunca. Eu não estou autorizado a desistir de ninguém. Existem quadros que eu enfrento. Eu cuido, por exemplo, de homens que estão dentro da igreja, vivendo transtornos ou vivendo identidades sexuais trocadas. Eu cuido desses homens. Eleazar era um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi, quando os filisteus se retiraram em Paz-Damim para a batalha. É um momento de batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Quando nós mantivemos posição, quando nós não abandonamos nossos sonhos, quando nós cremos que o Deus que prometeu é capaz de cumprir, é ali que a lei da guerra da vitória se cumpre. Deixa de ser frouxo, desculpa a expressão. Deixa, a gente não dá meia volta. A igreja não recua, quem recua é o inferno. A igreja está estabelecida sob o poder da autoridade, do nome sobre todo nome, que é o nome de Cristo, o Filho de Deus, o verbo da vida, o alfa e o ômega. A igreja não recua. Vitória é para quem não deixa a trincheira. Para você isso pode ser só uma besteira, mas para quem está aprisionado nas trevas, querido, você não sabe como isso funciona. Você não faz ideia como é que o espírito imundo é mau. Ele não respeita criança, ele não respeita velho. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Espírito imundo não gosta de velho, não. Uma vez eu preguei assim na igreja, um velhinho gritou: glória a Deus. Ele gosta de gente nova para poder pecar, para poder gerar podridão, para poder gerar imundície. Porque o espírito imundo habita na imundície, no ódio, na violência, na estupidez, na maldição, na culpa, na vergonha, na amargura, na ausência de perdão, na idolatria, na feitiçaria, nos trabalhos. É aí que ele habita. Próximo, lei de guerra espiritual. Quando nós falamos de lei de guerra espiritual, 7, defenda-se sempre atacando. Samuel 14:6, e Jonatas disse a seu escudeiro:
Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Mateus 16:8, as portas do inferno não prevalecerão. Eu fui atender uma moça, essa moça, na verdade eu fui na casa de uma mulher, ela me ligou: pastor, minha filha está tentando suicídio. Eu larguei tudo, fui para lá, e às 3 da manhã. E fui lidar com aquele caos, com aquela confusão naquele apartamento. Terminou, falei assim: amanhã, 9 da manhã, eu quero vocês na igreja. E você começa a ver que a família é doente, quando o pai fala assim: não, mas eu tenho que trabalhar. Eu falei: rapaz, a tua filha acabou de tentar o suicídio, você está preocupado com o dinheiro? Amanhã, 9 da manhã na igreja. Quando eu cheguei no carro na igreja, um sujeito, gente, eu fui criado no Rio de Janeiro até meus 15 anos, você está entendendo que o meu sotaque é esse, mas depois eu saí por aí, eu morei em Minas Gerais, estudei em São Paulo, me formei lá em Pirassununga, fui para Guaratinguetá, interior de São Paulo, voltei para Curitiba. Quando eu chego lá, um rapaz muito bem apessoado, roubou meu carro, armado, muito gentil ele, muito educado, deixa a chave, a carteira e o celular, então leva. Eu fui para o meu gabinete, estava em frente à minha igreja, foi na porta da igreja. Defenda-se atacando. Você acha que eu pedi a destruição daquele homem? Senhor, lança fogo e queima ele. Não foi isso que João falou para Jesus? Vamos orar para que Deus mande fogo do céu e queime os samaritanos? Vós não sabeis de que espírito vós sois. Querido, anda no propósito contrário das trevas. Eu falei: Senhor, salva esse homem. Gente, eu tirei 3 dias para jejuar por esse homem, o ladrão. Não deixe ele morrer sem te conhecer, não abandona. Deus abençoa esse homem em nome de Jesus. Senhor, traz arrependimento. Meu carro estava no seguro, mas ele mandou devolver o meu celular na porta da igreja com táxi. Você já viu ladrão mandar devolver celular? Gente, a secretária veio: pastor, o motorista de táxi mandou dizer, o moço que tomou do som mandou devolver. Defenda-se atacando. Olhe para mim. O teu filho está envolvido com droga. Não peça para Deus matar ou destruir a vida do traficante. Você quer vencer a batalha? Isso é uma lei de guerra espiritual que vem molhada, carregada pela graça do Novo Testamento. Ora para Deus converter o traficante. Senhor, eu lanço uma palavra de bênção e arrependimento sobre a vida dos amigos do meu filho. O seu filho foi levado, a sua filha foi levada por alguém que tirou ela do altar. Senhor Deus, salve esse homem, incomoda ele. Gente, o Espírito de Deus, gente, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, leva uma voz até a minha filha, até o meu filho, até o namorado, até o amante. Senhor, salva. Vou te falar uma coisa, hein? Isso é testemunho. O traficante vai expulsar o teu filho da boca. Volta para sua casa que você é crente. Defenda-se atacando, porque a nossa guerra não é contra pessoas, é contra quem mesmo, gente? Principados, potestades, poderes das trevas deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não é contra carne e sangue. Número 8. O treinamento difícil é que faz a guerra fácil. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos pagar uma coroa que dura para sempre. Se você tem um problema grave, se a tua enfermidade é incurável, se você diz: pastor, o que eu estou vivendo é difícil demais, escute, impossibilidade é território de vitória do Senhor. Nós havíamos nos convertido há poucos anos, eu trabalhava no ministério de evangelismo, fui fazer em São Paulo os cursos do Instituto Billy Graham, eles vinham a São Paulo naquele tempo. Eu estava cheio da alegria, eu sempre fui um homem assim, dentro do meu coração tem uma festa. Sabe, tem gente que é deprimido, né, triste, meu coração é alegre demais, tudo é motivo para eu festejar. Quando meu filho fez 1 ano, consagrado ao Senhor, meu filho apareceu um câncer nele. Você sabe o que é ter um filho com câncer de 1 ano? Tem aqui, tem pai e tem mãe que perdeu o filho com câncer.
O câncer, gente, é uma enfermidade de morte. O câncer, ele mata o corpo, ele vai sugando do corpo a vida. Pior do que isso, o tratamento que ele foi fazer de quimioterapia foi tão forte, que ele teve uma lesão cerebral tão grave. O médico falou assim, ó, tem tratamento, mas não tem cura. Você recebe uma sentença de morte. Mas o meu Deus é o Deus da vida. O seu nome é Jeová Rafá, o Deus que cura. Gente, eu estava muito triste, eu era muito novo na fé. Eu estava lendo os evangelhos até que eu encontro Jesus. Muito próximo a um lugar que vocês vão visitar lá em Israel, chamado Tanque de Siloé. E aquele menino não tinha olhos, desde nascença ele é cego. Jesus pegou barro, cuspiu e fez lodo. E colocou nos olhos daquele moço e falou assim, vai lá e se lava no tanque de Siloé. Escute o que eu vou dizer. Deus fez a mim e a você do barro. Esses olhos aqui vão voltar para o pó, porque são pó. Deus, Ele é pai, não é mãe. Deus não precisou de mãe para te fazer, Ele precisou de barro. E quando eu olhei aquilo, eu falei, é isso. Jesus é Deus disfarçado de filho do carpinteiro. Ele está dizendo, está vendo? O Deus do Gênesis, que fez o homem do barro, está aqui fazendo um olho novo para você entender. Que eu sou a luz do mundo, e aquele que crê em mim não andará em trevas eternamente. Eu falei, é isso. O cérebro do meu filho estava destruído pela quimioterapia. A medula do meu filho estava destruída pelo câncer. E eu fui até um cupim, nós morávamos numa casa que tinha uma fazenda, à beira de uma fazenda. Gente, eu chutei, eu estava de farda, com aqueles boots de soldado. Eu chutei com tanta raiva aquele cupim. Eu peguei barro e falei, Deus, está aqui barro, Senhor. Onde tu estavas, Senhor, quando o diabo botou esse veneno no sangue do meu filho? Mas eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará da terra. E aquele dia eu chorei. E fui para casa com o Fabíola e coloquei a mão sobre a barriga do meu filho. E eu falei, em nome de Jesus, espírito de morte, espírito de enfermidade, sai da vida do meu filho. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. O nosso Deus é um Deus que responde por fé. Sabe por que ele não fez milagres lá em Nazaré? Porque o povo não tinha fé. E quando você exclui Deus, porque a tua ciência, porque a tua inteligência acha que não tem mais jeito, Deus fica de braço cruzado. É por isso que ele resiste ao orgulhoso, mas ele responde ao humilde, ao simples. Querido, se humilha, porque o Deus que curou meu filho, hoje Arthur, é um menino lindo, está estudando nos Estados Unidos, fala inglês, fala espanhol, fala português. Gente, é um menino que é uma bênção. Ele me ajuda quando ele está aqui comigo no Ministério de Libertação, na nossa igreja, quando a gente viaja. Hoje o Arthur é um presente do Senhor na minha vida. Olhe para mim, querido, não desista, não desista, não desista. Você não pode desistir, você não está autorizado a desistir de casamento, a desistir dos perdidos, a desistir dos enlouquecidos, a desistir daqueles que dizem assim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para quem? Para quem que não tem jeito? Gente, eu admiro a medicina e a ciência médica, mas milagre só vem do Senhor. Número 8, número 9, deixe seu suor no campo de treinamento. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da vitória. Persegui meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Jazem debaixo dos meus pés. Deus é que prepara a gente para a guerra. Para de murmurar. Para de reclamar, para de dizer que a vida é difícil, avance. Pastor, eu estou passando por um momento difícil. O treinamento difícil
é que faz a guerra fácil. Davi, ele já havia lutado com o leão, tem 2 metros. Tinha lutado com o urso, tinha 2,5 metros. Aparece um gigante endemoniado filisteu de 3 metros. O Deus que me livrou do urso chama-se patente espiritual. Você vai colecionando patentes. O Deus que me livrou do urso e do leão vai me livrar desse incircunciso filisteu. Gente, Davi, ele vence o filisteu pela mão de Mical. Ele vence 200 filisteus, não é um, não, 200. E depois as mulheres de Israel começam a cantar uma canção. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. É o treinamento difícil que faz a minha guerra e a tua guerra fácil. Se você aprender a se dobrar diante do Senhor, querido, olha para mim, se humilhe, deixa de ser orgulhoso. Quanto mais você cresce em alguma coisa na sua vida, quando você se torna uma potência poderosa, porque você é um médico poderoso, porque você é um juiz poderoso, um advogado poderoso, um pastor poderoso, um político poderoso, um governante poderoso, você começa a achar que você é alguma coisa. Nós aqui, todos nós somos pó. Eu não sou ninguém. Se você se humilhar, Deus vai te responder. Se o treinamento está difícil, entenda isso, completa o treinamento, completa, porque é isso que faz a guerra fácil. A primeira vez que eu saltei de paraquedas, eu tinha 17 anos, e Fabiola foi comigo, ela tinha 15, nós namorávamos, e ela foi me ver. Gente, e você faz um treinamento de 15 dias para fazer um salto de paraquedas, chama salto de emergência. Você vai enganchado, você coloca um gancho, você salta, e aquele gancho puxa o paraquedas das suas costas. Mas você treina o que, gente? Você treina cair em cima de uma casa, de um telhado, de uma rede elétrica. Você não sabe onde você vai cair. Em cima de uma árvore. Você treina tirar pane do paraquedas, maioeste, charuto. Você treina para você viver, para você vencer, para você chegar inteiro no campo de batalha. Você treina como fazer um aterramento, você treina como cair de lado, como cair de frente, como cair de costas. Se tem vento para lá, se tem vento, você treina. Gente, eu saí daquele treinamento com 55 quilos, magricelo. Mas o treinamento difícil é que faz o que, gente? A guerra fácil. Depois que você salta, você entra naquele avião cantando uma canção. E a canção diz assim: paraquedista, guerreiro alado vai cumprir sua missão. Quando o motor do avião gira, toda a coragem vai embora. Você imagina você adolescente de 17 anos. E o mestre de salto fala para você assim, ó: atenção, prepara para saltar. E você começa a fazer o cheque. Capacete, jugular, caixa de abertura, tirante das pernas. Você vai checando o teu equipamento e o equipamento do vizinho. E não tem como escapar, você vai saltar. Quando você vê a porta está aberta e alguém está te empurrando, você não escapa. Você não diz, já não vou, já era. Mas o treinamento difícil faz o quê? Faz a guerra fácil. Aquele foi o primeiro de muitos outros saltos que eu dei, me preparando para um combate, para vencer um inimigo que iria enfrentar, mas sabendo que Deus me daria a vitória. Número 10 e último: não deixe seu sangue no campo de batalha. Deixe seu suor no campo de treinamento, para não deixar seu sangue no campo de batalha. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem, sua amizade era mais preciosa que o amor de mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Você quer cair, querido? Eu te dei 10 lições de lei de guerra, preste atenção. Humildade. Não se vence aquele que é orgulhoso, Satanás. A Bíblia diz: não impõe as mãos precipitadamente sobre o neófito, para que ele não se orgulhe, não se soberbeça e caia na condenação do diabo. Entendo o que eu vou dizer, nós não somos ninguém. Mas quando você se esvazia, Deus é tudo na sua vida.
você vai sofrer, sabe o que? Acusações. As pessoas vão falar mentiras de você. Eu sofro isso. Mentiras. Eu vivo uma vida, gente, junto com a minha esposa. Você é casado, você casou no altar, você casou no papel. Viva uma vida sexualmente abundante com a sua esposa, com o seu marido. Você quer vencer batalha? Não deixa a iniquidade penetrar na tua vida e para de se alimentar de pecado. Crente não vê novela, mas o que tem de crente perdido em série de Netflix é impressionante. Um dia me falaram assim, pastor, vê lá o Game of Thrones. Eu fui ver o primeiro. Tem um irmão transando com a irmã no primeiro capítulo. E são 6, 7, 8 temporadas. Imagina o que tem depois. Como que os meus olhos podem ser contaminados? Que você não entendeu ainda? Os olhos são candeia do corpo, são janela da alma. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Você tem que aprender a desviar teus olhos daquilo que te seduz para o mal. Você tem que aplicar o teu coração naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é de boa fama. É nisso que o apóstolo Paulo diz para mim que a gente tem que ficar. Tem muita gente andando nessa vida e vai cair. Quando? Quando acha que pode simular o pecado e não tombar. Gente, Sansão. Onde estava a força de Sansão, gente? Aonde? Aonde, gente? Que no cabelo, gente. Ah, então a irmã cabeluda aqui é forte? Gente, presta atenção. A Bíblia diz assim, então, o Espírito, diga o Espírito do Senhor o possuiu. E ele rasgou um leão novo ao meio, como que rasga um cabrito. Foi o Espírito veio sobre ele, e ele pegou uma queixada de jumento, e ele matou 1000. O que aconteceu com Sansão? Sansão foi a maior dor de cabeça, o homem que foi chamado para o Ministério da Libertação. Gente, e a derrota dele é terrível, ele não podia ver uma mulher, sabe por quê? Ele viu uma mulher, ele ia nocaute, ele beija a lona, ele se transa lá com uma mulher, se casa com um ímpio. Gente, aprenda isso. Isso não é um radicalismo evangélico, isso é Bíblia. Não se case em julgo desigual. Malaquias capítulo 2 diz assim: Judá fez o que é mal aos olhos do Senhor e profanou o santuário do Senhor, se casando com a filha de um Deus estranho, de um demônio. Judá, gente, termina a história dele se deitando com a própria nora Tamar. Esse homem chamado Sansão se deita com uma mulher intiminata. Ele transa. É essa palavra que é o peguete, é o ficante. Ele transa, eu fiquei com ele. Ele transa com uma prostituta em Gaza e se apaixona por uma mulher do Vale de Soreque chamada Dalila. Ele está brincando de ser derrotado. Um homem que anda por fora, ele é importante. Por fora ele é celebrado. Por fora todo mundo, olha, ele é autoridade. Olha, ele é o professor. Olha, ele é o pai de família. Mas por dentro, ele vive derrotas interiores. E ele é incapaz de pedir socorro. Sansão é um homem que vai quebrando os votos dele com o Senhor. E de repente, ele fala, mais uma vez sairei como dantes. Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Sabe como é que Sansão terminou, gente? Girando moinho. Sabe o que é girar moinho? Eu vou girar moinho para você ver, ó. É gente que anda e não sai do lugar. Perdeu o propósito da vida. Para onde você está indo? Sei lá. O que você espera desse ano? Não sei. Qual é teu sonho, seu plano? Não tenho. Sansão termina algemado, cego, e se torna vergonha para Israel. Você quer vencer batalha espiritual? Então larga o teu pecado. Eu mandei muita gente, treinei homens e mulheres para ir para a guerra. Militares meus foram para Ruanda, para Timor-Leste. Na guerra da Bósnia eu mandei homens também, mandei para o Haiti.
O irmão da pastora Fabiola, meu cunhado, também coronel da Força Aérea, teve no Haiti também. Eu nunca perdi nenhum homem na guerra. Todos os homens que eu mandei, todos eles, nas missões de paz, nas missões da ONU, todos eles voltaram. Sabe por quê, gente? Existem regras de engajamento militar. Existem regras de combate militar. Em Mateus capítulo 8, Jesus encontra com um homem que é um centurião. O centurião é um capitão, comandante das centúrias. As centúrias é uma tropa de 100 homens que compõe uma legião romana, que chega de 2 a 6 mil soldados romanos. E ele é um homem sob autoridade. Ele encontra com Jesus e ele tem um servo dele, um empregado dele, que está muito doente. E o texto diz: e o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Faz assim para mim. Faz assim: dize somente uma palavra. Entenda, autoridade é direito de governar. Na autoridade você diz: em nome de Jesus, saia da minha vida todo espírito imundo escondido, saia da minha casa, saia da minha história, espírito de enfermidade, de loucura, de depressão, espírito de guerra, de confusão, você não é bem-vindo, a sua presença é ilegal, sai em nome de Jesus. O nome disso é o quê? Diga: autoridade. Dize somente uma. Por que Jesus fala isso? Ele complementa: pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele, e digo: vem, e ele, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. Maravilhou-se ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo na igreja presbiteriana central de Londrina eu vi fé como a desse homem. Deus é bom, e fez um mundo perfeito, num paraíso, com um homem sem pecado e perfeito. Da onde que vem a miséria da sua vida? Você já perguntou assim? É uma pergunta de Agostinho, também chamado de santo. Se Deus é bom e fez todas as coisas boas, de onde vem o mal? Essa resposta é muito simples. Porque quando Deus fez tudo bom e deu tudo bom na mão de um homem que tinha autoridade para governar sobre esse mundo bom, esse homem, quando ele ultrapassa uma fronteira, um limite, Deus colocou um limite: comerás de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. No dia que você comer, esse mundo vai entrar em colapso. No dia que você comer, esse mundo criado por Deus vai virar o caos, vai virar uma tragédia. Adão então pega a autoridade que ele tem e entrega na mão de Satanás. Entenda agora a história que você está vivendo, querido. O mundo jaz no maligno. A autoridade foi perdida no Éden. A administração do mundo foi entregue a Satanás. Presta atenção, Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 5 a 7 diz: o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo, e disse-lhes: eu lhe darei. Presta atenção nessa palavra, darei. Repara que a autoridade é dada. Quem te deu a autoridade? Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Se você me adorar, tudo será seu. A autoridade está na mão do diabo ou não está, gente? Está ou não está, gente? Está não, estava. Porque quando Jesus ressuscita dos mortos, Apocalipse capítulo 1, verso 16 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus, ele é ressurreto. Eu sou aquele que esteve morto, mas hoje vive para sempre.
a visão profética do livro do Apocalipse, seus olhos são como chama de fogo, seus pés como um bronze reluzente saindo da fornalha, os seus cabelos são brancos como a neve, e ele diz, eu tenho a chave da morte e do inferno. Agora quem manda sou eu. O diabo mandava, pode passar, mas agora quem manda é Jesus. É-me dada toda, diga toda, autoridade no céu e na terra. Ele vai para a cruz, ele recebe uma vitória, está em Efésios capítulo 1, verso 21, acima de todo, Jesus está acima de todo principado, e poder, e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como? Diga, cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Diga, Jesus. Quem é o corpo de Cristo? Diga, sou eu. Somos nós. Quem é o braço de Jesus? Quem é o tórax de Jesus? Quem são os pés de Jesus? Entenda o que eu vou dizer. Quando Deus diz em Romanos capítulo 16, em breve Deus esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Ele está dizendo que ele deu autoridade para você vencer. Você acha que você vai prosperar roubando? Zacarias capítulo 5, verso 3 e 4, verso 4 e 5, diz, maldito que rouba, a maldição entrará na casa dele e o destruirá. Ah não, pastor, eu roubei e me dei bem. Como é que é? Se deu bem? Quando nós falamos sobre leis espirituais, não estamos brincando. Quando Deus diz, não mate, Ele não está falando para você, ó, cuide dos mais fraquinhos, proteja a vida. O nosso Deus não é humanista, o nosso Deus é Senhor. Entenda, quando Ele diz não mate, Ele está falando o seguinte para você, cuidado. A vida de um assassino é uma vida muito triste. A vida de alguém que derrama sangue inocente é uma vida de perseguição, de derrotas. Tem um pastor muito amigo meu, um dos filhos dele ficava terrivelmente endemoniado. E um pastor no altar, que anda na mesma visão celular que a gente tem. Ele insistiu para eu ir, eu fui, e aquele moço manifestava um espírito de morte. O espírito de morte, eu falei ontem aqui, ele é convidado pela rebelião, como a de Saul, ou pelo derramamento do sangue inocente. E aí, quando eu bato o olho, é clínico. A investigação é espiritual, é algo especialmente inteligente. Não é que Deus coloca aqui um discernimento. Existe isso, mas é 1% dos casos. Eu bato o olho, eu conheço a história, eu falo, está aqui. Mas por quê? A experiência do gabinete, da clínica da alma. Eu falei, tem sangue nessa história aqui. Eu chamei o pastor e a pastora, eu falei, pastor, o senhor tem alguma tatuagem? O pessoal pensa que isso é brincadeira, tatuagem. Tem pastor falando assim, me perdoe, pastor, eu não estou disciplinando a igreja, isso quem faz é pastor. Quando Levítico 19, 26 diga, não faça cortes em seus corpos, e nem tatuagem em favor dos mortos, ele não está brincando. Ah não, pastor, que sou de outra geração. Eu? Sabe qual é a minha geração? Eu sou a geração do menino do rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, é a minha geração. Tatuagem é uma marca de escravidão. Se você já andou na quimbanda, no candomblé, você sabe do que eu estou falando. Você faz a marca na linha da direita e da linha da esquerda, você sabe do que eu estou falando. E tem pastores que estão querendo assim, colecionar ovelhas, dizendo, não, aqui na nossa igreja pode fazer, eu faço tatuagem. Gente, toda tatuagem manifesta espírito imundo? Não, não manifesta não. Mas tem muita tatuagem que você vai ungir com óleo, no face a face. Vai fazer. Prisioneiros. Isso é um contrato de sangue.
conversar com o pastor, perguntei, pastor, tem sangue nessa história aqui? Por acaso vocês fizeram um aborto? Ele contou para mim a verdade. Quando eles eram jovens, ele seminarista na igreja, e ela filha do pastor. Transaram. Namoro tem que ter data de validade. Aí demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, fornicação. Você conhece a história muito bem, não vem me dizer que eu não conheço, porque eu trabalho com isso. A moça engravidou, o pai pastor presidente, o moço ia ser ordenado pastor, o que eles fizeram? Aborto. Ei, escute, a Bíblia não erra. Números 35 diz, o sangue profana a terra, e a terra clama na sua grita, pela morte do assassino. As coisas vão começar a morrer na sua vida. Aquele ventre virou um sepulcro. Aquela moça gerou filhos num sangue inocente do próprio bebê. É por isso que a igreja tem que se posicionar contra essas aberrações que, em nome da saúde pública, querem aprovar o aborto no Brasil. Graças a Deus, eu não me meto com política não, mas Deus levantou um presidente que falou assim, no meu mandato não vai ter isso. Isso é um princípio, e nós estamos quebrando isso. Chamei a mãe, chamei o pai, eu converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Levei eles a um lugar de perdão. Eu queria muito que você trouxesse sua família aqui na terça-feira, porque nós vamos fazer aqui um tempo de perdão. Terça-feira é feriado, pelo que eu sei, pouca gente trabalha no feriado. Não é que nem todos, mas pouca gente trabalha no feriado. Para que você possa liberar uma palavra de bênção sobre o seu filho, para que você possa liberar uma palavra de perdão para ele, que você possa pedir perdão para ele, para que você converta o teu coração a ele. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, verso 8, para isto se manifestou, o Filho de Deus se manifestou, só tem mais 10 minutos, para destruir as obras do diabo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, quem é de carne e sangue aqui? Você é de carne e sangue? Ele também participou dessa condição humana, entenda, Deus não é gente, Deus é Espírito, mas Ele se fez gente, Ele se tornou semente, dentro do ventre da Virgem de Nazaré, Ele habitou entre nós aqui, se fez carne, para que por sua morte, derrotasse aquele, diga derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Você está entendendo que o diabo foi derrotado? Só que ele usa 2 armas, esse teu inimigo, o medo e a mentira. Ele sempre trabalha com medo e com mentira. E em vez de você crer na palavra de Deus, que é a verdade, você fica crendo nas ameaças e nas intimidações do espírito imundo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, João capítulo 8, verso 31 e 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou ter que encerrar, a mensagem vai ficar pela metade. Mas eu quero ensinar você a orar. Eu quero ensinar você a abençoar sua família e sua casa. Você quer aprender isso? Josué está num lugar, é próximo ali ao Obed-Edom. Quando alguém aqui também fez astronomia, alguém fez ciências aeronáuticas? A minha formação é em ciências aeronáuticas, eu tenho mestrado na área de ciências aeroespaciais. E quando você olha para o céu e a lua está em quarto minguante, já reparou assim um dia que o sol está lá e a lua também está? Você já notaram esse dia? É quarto minguante. É só nessa situação que o sol e a lua param no céu, juntos. Então Josué, perseguido pelos seus inimigos amorreus, e querendo vencê-los, ele se esconde onde? Nas trevas da noite. Ele diz, o sol para em Gibeão, para na Jordânia, sol, e tua lua, detenha-se no vale de Ajalon, para aí no mar Mediterrâneo. E o sol parou, porque ele liberou uma
Diga, palavra de autoridade. Você é pai, é mãe, você é avó. Avô tem autoridade duplicada. Tem autoridade duplicada. Você lembra quando Jacó vai abençoar José e Benjamim? Você lembra disso? Gente, aquela bênção de Gênesis 33 se cumpre até hoje, porque aquele que abençoado está, abençoado ficará. E nós temos que aprender a deixar de ser tímidos. Eu estou escrevendo um livro agora chamado Orações de Bênção e Intercessão de Guerra, sabe para quê? Para ensinar crente e igreja a liberar a palavra de bênção sobre a sua vida e sobre a sua descendência, sobre a sua história, sobre o seu ministério, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre a sua vida pessoal, sobre a vida daqueles que estão andando com ele. A autoridade é um princípio de governo de quem tem governo. Então eu quero levar vocês, quando Deus fala com o profeta, ele pergunta o seguinte: poderão reviver esses ossos? Eram os ossos sequíssimos do vale. Ele fala o seguinte: tu sabes uma conversa, profetiza. Se você concorda na terra, entenda isso: tudo que concordares na terra será concordado no céu. O que você fala aqui em concordância afeta o mundo espiritual. Você liga na terra, é ligado no céu. Você desliga na terra, é desligado no céu. Quando você fala coisas a respeito do seu filho, no dia você está cansado, decepcionado, frustrado, e você libera uma palavra maldita sobre ele, talvez teu pai tenha falado isso contra você, você fica aprisionado nisso. Jesus diz: porque de toda palavra frívola que sair da boca do homem, ele dará conta no dia do juízo. Cuidado com o que você fala, querido. Você está dizendo para o teu filho que ele não presta, que ele é burro, que ele é feio, que ele é ninguém, que ele é um estabanado, que ele é uma mão furada. Você está lançando um destino para a sua descendência. Isso chama-se raca. Essa palavra maldição é uma praguejar, é lançar uma palavra de encantamento que impede o filho de romper. Jacó, neto de Abraão, amava Raquel, e Raquel fez uma lambança, e o sogro dele veio reclamar, e ele diz: aquele que fez isso, esse morrerá. Autoridade. Ele amava Raquel e não sabia que Raquel tinha roubado o sogro. Ele fala isso no capítulo 31, no capítulo 35, ela morre. Vocês vão para Belém com o pastor, e lá em Belém, vocês vão visitar o túmulo de Raquel. Uma palavra maldita lançada, é uma palavra de autoridade. Em Gênesis capítulo 9, Noé, gente, pensa um homem de Deus, que está na galeria dos heróis da fé. Ele é envergonhado pelo filho caçula, chamado Cã. Ele levanta e fica tão irado, que ele diz assim: maldito seja Canaã, servo de servos. Gente, você vai hoje na Palestina, que é Canaã. Você vai lá nos territórios da Cisjordânia, na faixa de Gaza, nos territórios ocupados ali da Cisjordânia, uma miséria. Porque do mesmo tempo que a autoridade abençoa, a autoridade amaldiçoa. Vocês entendem isso, queridos? Então use a palavra profética em teu favor. Você é pai, é mãe, bota a mão na cabeça do seu filho e diga para ele: gente, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Pega então Deuteronômio 40, Deuteronômio 33. Você pega Gênesis 27. Bota a mão na cabeça do seu filho e ora aquela oração de bênção que está ali. Pega a tua própria vida, o teu casamento, concorda aqui na terra que a mão do Senhor vai ser em teu favor. A autoridade, gente, você usa para expulsar o demônio? Usa. Esse derrotado, sai daqui em nome de Jesus. Mas querido, usa a autoridade para benefício seu. Usa a autoridade que Deus te deu. Aqui deve ter algum delegado, algum juiz,
algum promotor, algum coronel. A gente se dá uma voz de autoridade, ela cumpre. Por quê? Porque foi delegada a você e a mim. A igreja recebe a autoridade do Cordeiro. Eis que vos dou autoridade. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos encerrar orando. E eu tenho aqui uma oração de autoridade para interceder. Eu quero ensinar você a interceder pela sua casa. Tem um pequeno erro de português lá em cima, mas você vai entender. Vamos só para a oração. Levante sua mão direita. Todos estão conseguindo alcançar aqui e ver? Todos conseguem ler? Vamos juntos? Todos juntos? Agora é o seguinte, peraí, pode baixar a mão. Reverendo, Tiago capítulo 1 diz o seguinte: aquele que pede, peça com fé, em nada duvidando. Diga: em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante a onda do mar, que é levado do lado para o outro. Não pense que vai conseguir do Senhor coisa alguma. Eu quero que você aprenda a interceder pela sua casa agora. Primeiro, sabe o ambiente da sua casa? Nós vamos orar para que a bênção de Deus esteja lá. Levante sua mão agora. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... minha casa é um lugar de oração que Deus escolheu abençoar. Nela anunciamos a palavra de Deus, nos lembramos de obedecer aos seus preceitos e guardamos a sua aliança perpetuamente. Por isso, os meus celeiros serão repletos de toda sorte de provisões e serei plenamente abastecido. O Senhor é quem edifica a minha casa, e lá preparamos tronos de louvores e a perpétua bênção do céu. É um ambiente de salvação, fertilidade espiritual e multiplicação, onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade de fluir e onde todos cremos em Jesus. Por isso a minha casa é chamada de bendita entre os povos. Lá em cima, minha casa é território do Espírito Santo e um ambiente de paz, de esperança e de amor. Por isso, todos serão benditos ao entrarem e benditos ao saírem. Ali, Jesus é muito bem-vindo e recebemos a sua unção que despedaça todo o jugo. Por isso, não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa, pois o sangue do Cordeiro está sobre os umbrais da minha porta, e ali nenhum espírito de trevas, de morte e de enfermidade tem poder. E eu e toda a minha casa serviremos para sempre ao Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor.